Olá, colegas analistas. Hoje o podcast é com a nossa amiga Elza Trivelato, mais conhecido como Elzinha, né? Ela, na nossa chapa, Experiência em Ação, ela está no cargo de diretoria de aposentados e pensionistas, né? E, Elzinha, você é afiliada, você é aposentada desde 97, é isso? Exatamente, desde 97, quando o então presidente da República fez um ato nos dispensando e autorizando a gente a aposentar, mesmo não tendo os 30 anos, então eu aposentei com a pensão parcial. E de lá para cá eu fiquei, acho que uns 10 anos meio em descanso, e depois sim eu voltei para o sindicato e até hoje eu estou aposentada na atividade de trabalho, mas na atividade sindical eu não sou aposentada não, eu sou muito atuante. Então, a nossa colega Elzinha, detentora de um jargão próprio, né? Que é o "Olá, meus amores", né? E, como todos sabem, né, ou pelo menos a maior parte dos colegas sabem, ela auxilia os colegas com ações judiciais, nas mais variadas ações, né? Num trabalho voluntário, há mais de 10 anos, né? Não começou agora, há mais de 10 anos. E nessa linha eu queria fazer a primeira pergunta, né? Quais seriam as principais ações coletivas, né, do Sindirreceita, e quem que as executa? Bom, Petri, você falou que eu faço um trabalho voluntário. Realmente eu faço um trabalho legal, mas direto com o filiado, né? Na pasta de jurídico do SED de São Paulo. Eu faço esse trabalho diariamente, e então é muito fácil eu dizer quem executa e como é que estão as ações, é muito fácil. Vamos lá. Dr. Nabor Bulhões, com a ação 2886 de 97, e a mesma ação de 94 foi com a doutora Diloé Pisque. Depois nós temos a RAVE, nós temos a Chifa, nós temos o 317, temos o 1327, tudo no escritório Medeiros e Meregali, que quem está mais à frente é o doutor Alessandro Medeiros, onde eu mantenho um contato diário com ele para o meu atendimento a nível nacional que eu faço com os nossos filiados. Ainda também temos uma outra ação coletiva do Dejaci Falcão, o escritório Dejaci Falcão, onde nos atende diariamente é o doutor Guilherme. Doutor Guilherme é um belo de um parceiro que tem nos auxiliado com orientando o filiado como fazer, onde fazer e onde está, qual é o lote e o valor, e o banco também ele nos informa. Então é muito fácil, está muito fácil trabalhar com uma parceria de advogado desse. Aliás, tem-se um assunto aí muito chato, dizendo que Elza Trivelato tem informações privilegiadas de advogados e que talvez a DEM tenha dado isso para mim. Então, eu gostaria muito de dizer para os nossos filiados que não tenho, de maneira alguma, nenhuma informação privilegiada. Isso é custo, isso é resultado, é fruto do questionamento do filiado que está muito descontente com a nossa DAGE da DEM e que nos procura e diariamente a gente entra em contato, busca a informação, a gente acaba virando parceiro dos advogados e é onde eles nos fornecem a resposta que tanto o nosso filiado precisa. Tem um assunto recorrente, um dos mais importantes com relação às ações judiciais, que é a questão da litispendência, né? Explica para os colegas o que é litispendência
E a outra questão que todo mundo pergunta, volta e meia, é com relação aos prazos. O que você tem a dizer para a gente? Bom, Petri, em relação à litispendência, é muito fácil dizer. A litispendência, o que significa? A litispendência significa que existe o mesmo questionamento, o mesmo pedido, o mesmo objetivo com ações diversas. Pode ser 2, 3, sendo 2 já é litispendência. Quem causou isso? Algumas é causada pelo próprio filiado, que ele esquece que entrou numa ação coletiva e já faz outra, busca outro advogado. E também existiu lá atrás, quando eles foram fazer da entrada nas ações judiciais do filiado coletivas, eles fizeram o quê? Eles fizeram o mesmo filiado na ação 2886, por exemplo, da Diluir, que é 94, e também puseram procuração para o filiado preencher para a ação de 97, com o doutor Nabor Bulhões. O filiado, desconhecendo e vendo na sua área restrita a procuração, o contrato, não pensa. O que o sindicato coloca ali, para o filiado é lei. E ele manda a assinatura dos dois, é onde acontece. Agora, como é que eu vejo essa litispendência? É uma situação única, uma situação rara. Não é rara, está muito comum no nosso sindicato. Mas o que precisa? O advogado tem que provar a inexistência dessa litispendência perante o juiz e o juiz perante a AGU. O que tem ocorrido? Existe litispendência, mas assim, claramente, o filiado tem um MS, o MS está arquivado, o advogado demonstra isso totalmente e a AGU não aceita. Outros casos de MS que já está incinerado, o filiado não recebeu, mas está tendo a dificuldade de fazer a prova dessa inexistência. O que o filiado tem que fazer? Meus amores, o que vocês têm que fazer? Confiar nos advogados, principalmente na maior parte que está narrável 8 vezes. A gente tem muito filiado com litispendência. Então, o que vocês têm que fazer? Paciência. Nós esperamos 30 anos para receber. Agora, quem tem litispendência, provavelmente vai mais 4, 5. A gente vai ter que ter essa paciência. Agora, o que a gente fala, o que a gente promete, né? Não é a Elza que está prometendo, é uma diretoria de aposentado e pensionista, juntamente com a diretoria de jurídico, tentar resolver e dar continuidade nesse trabalho para provar a inexistência dessa litispendência para que o filiado receba seu precatório a que tem direito, porque todos tinham direito e todos devem receber também, a não ser aqueles que realmente já receberam. Aí não vai ser possível. Então, Elza, você como aposentada, né, e uma vez eleita, né, diretora dos aposentados e pensionistas pela nossa chapa, né, Experiência em Ação, o que você tem a dizer, né, qual que é a abordagem que nós vamos ter que fazer com relação ao bônus de eficiência, mais especificamente com relação à escadinha? Bom, Petri, é uma situação difícil, porque o aposentado, bônus de eficiência, quando fala para o aposentado, ele treme, porque não agrada. Agradaria muito o nosso filiado, aposentado, se ele recebesse o bônus igualmente o da ativa. Por quê? Principalmente para aqueles que aposentaram por paridade. Até eu aposentei em 97 e eu estava recebendo, quando começou o bônus, eu recebia R$650. E agora, com essas mudanças aí, com esses aumentos, foi para 1.900. Mas veja bem, ainda não é o ideal. Por quê? Porque o filiado que aposentou por paridade,
ele quer receber igual. E o aposentado, Petri, é a hora que ele mais precisa dessa ajuda. Por quê? Porque o bônus foi, assim, uma salvação para o aposentado, porque ele achava o seguinte: gasta-se tanto em remédio, plano de saúde tão caro, então esse bônus viria ajudar muito, mas vem um pedaço do bônus e não é isso que ninguém quer. Então, o que a gente promete? A gente não está prometendo fazer nada que a gente não dê conta. A gente vai trabalhar, vamos tentar, já está sendo feito um trabalho, a DEM já está fazendo esse trabalho, junto aos parlamentares, para que caiba essa escadinha, diminua essa escadinha. Então, vamos tentar resolver isso, mas com todo mundo, não só a pasta de aposentados, mas a DEM no conjunto de todos os diretores, jurídico, aposentado e pensionista, e o parlamentar, né, que é muito importante para a gente conseguir isso. Eu queria fazer uma pergunta agora, abordar sobre o ressarcimento ao plano de saúde, né? O que você tem a dizer com relação a esse ressarcimento, tanto para o aposentado quanto para o pensionista? Então, Petri, o ressarcimento à saúde é de interesse muito grande de nossos filiados, aposentado ou pensionista. Está tendo já um grupo específico, um grupo de trabalho, foi criado pelo nosso secretário Barreirinhas e está em andamento esses estudos. A minuta do decreto que autorizará o custeio desse pagamento pela Fundaf já anda em fase de discussão e a gente acredita que saia. Mas vai ser fácil? Não vai ser fácil. Vai ser muito difícil. O nosso compromisso, vencendo essas eleições, com a nossa chapa aqui, Experiência em Ação, é que estaremos dando continuidade nesse trabalho, acompanhando, lutando com muita responsabilidade para que ele saia depressa, para que saiamos vitoriosos, principalmente pelo grande apoio que o nosso secretário Barreirinhas está dando nesse assunto. Então, Elzinha, o que a gente queria saber, né, é sobre a sua atividade sindical. Quanto tempo você está no sindicato? Como é que você milita? O que você gosta de fazer? Conta pra gente aí. Bom, Petro, como eu gosto de fazer, eu gosto de fazer. Esse é o problema principal. Em 97 eu me aposentei, eu me afastei do sindicato totalmente. Uns anos depois, eu voltei para o sindicato a convite de uma aposentada, porque ela estava muito chateada que tinham rifado os aposentados, que os aposentados não tinham vez, não tinha fala. E aí eu voltei como secretária de aposentados e pensionistas na minha DS São José do Rio Preto. Dali a gente foi pegando gosto pela história, passei a ser delegada sindical num próximo gestão, porque na primeira gestão eu fui secretária de aposentado, na próxima eu já fui a delegada sindical, e dali para os SEDES foi um pulo, porque me apaixonei pela atividade sindical e hoje eu me dedico totalmente a isso, num trabalho voluntário, que eu faço fazia das 2 às 5 horas, mas é impossível, é muita gente pedindo, é muito questionamento, então é praticamente o dia inteiro que eu faço isso e já não era mais de aposentado. Aí eu assumi a pasta de assuntos jurídicos no SEDES São Paulo, é a terceira gestão já, e aí eu peguei gosto pela história, não sou graduada em Direito, sou historiadora,
mas me apaixonei pelo assunto e a gente vai conversando com o filiado e vê a dificuldade do filiado pela idade, pela dificuldade de manusear um documento jurídico, de fazer um contrato, de encaminhar um documento, de fazer uma assinatura digital. É tudo muito difícil, é tudo muito novo para o aposentado, idoso. Então, a gente foi pegando esse ritmo aí. Hoje em dia, é a minha paixão fazer isso. De DS São José do Rio Preto, eu assumi a diretoria de aposentado e pensionista em São Paulo. Por dois ou três mandatos, a gente fez os encontros de aposentado. Também adorei fazer esse trabalho. Mas aí eu fui convidada para o jurídico. Muito com medo, entrei no jurídico, me apaixonei pelo assunto e por cuidar dos nossos pensionistas e aposentados totalmente estressados e doidos por atenção e pela resposta das ações. Eu fui me apaixonando e hoje estou aí. Adoro fazer o que eu faço. Eu acredito que é muito mais importante, é muito mais gratificante para mim fazer esse trabalho do que para o próprio filiado. Porque ele está carente, ele precisa da resposta, mas eu saber que eu dou conta de responder a ele e deixar ele tranquilo na esperança do recebimento dos precatórios, para mim já vale a pena. E aí, Petri, vocês me convidaram, as outras chapas também, mas eu resolvi assumir porque, primeiro que eu tenho certeza que você vai ser um belo de um presidente, porque você não trabalha sozinho, você não faz na tua cabeça, você é muito parceiro, você faz tudo em equipe, e eu tenho certeza que eu não vou ser número na tua chapa. Você vai me deixar eu trabalhar e fazer um trabalho legal e para ter esse retorno que tanto nossos filiados esperam. Nós vamos trabalhar para a categoria. E eu tenho certeza que a promessa sua para mim é um documento, que você vai deixar fazer isso, que a gente vai conseguir fazer isso junto com nossos filiados. Elza, eu queria abordar um outro assunto que é demais importante, né? E talvez seja um dos mais importantes na área de pensionistas e aposentados, né? Que é o desconto previdenciário, né? A gente faz um trabalho em cima disso, a gente faz um trabalho parlamentar, a gente luta pela PEC 006. Não dá para a gente saber o que vai sair dessa PEC, mas a gente tem que fazer a nossa luta, né, Elza? Pois é, Petri. Eu me aposentei em junho de 97. Gente, eu não sou tão velha, não, viu? Eu aposentei com 42 anos. Mas, veja bem, em julho, eles instituíram esse confisco, né? Porque, para mim, é confisco isso. Mas, veja bem, já existe a PEC 006, que estamos trabalhando nisso. O SED São Paulo batalha muito com isso. A gente faz muito trabalho parlamentar. O Petri é especialista em trabalho parlamentar. A gente tem junto com a gente em todos esses segmentos o Paulo Teixeira, que é o ministro da Reforma Agrária Familiar. O Padilha, que era institucionais, desde quando ele era deputado. Depois passou a ministro de institucionais e ele continua com a gente. E agora, como ministro da Saúde, continua com a gente. Está nos apoiando, né, Petri? Também fizemos com o trabalho parlamentar com o Vicentinho, que é muito parceiro nosso. Com o Tato, com o Edinho. Quem mais? Hoje... Nós fizemos um hoje com o Luiz Marinho, né, o ministro do Trabalho. É tudo amigo da gente, já virou amigo da gente, né, o Petri? Então, eu acredito que a gente vai conseguir acabar com esse confisco aí. E não é possível. A gente já tem alguma coisa em mente que até
até 65 anos, 70 anos, aí depois corta e tal, mas a gente quer extinção desse confisco, né, Petri? E o Deus Petri é quiser. muito bom em trabalho parlamentar e a gente tem feito um trabalho maravilhoso, né, Petri? Sim. E vamos continuar fazendo, né? Eu queria abordar um assunto agora, Elza, que é bastante interessante também, que são os encontros de aposentados, né? São Paulo já tem uma tradição, você também tem uma longa atuação nos encontros passados. O que você tem a dizer para a gente sobre os encontros aposentados? Essa é a área mais gostosa que a gente tem, porque a gente faz os encontros bem cheio de modalidades, né? A gente leva jurídico, a gente leva TI, a gente leva diversão, a gente leva lazer, a gente leva de tudo para esse encontro, principalmente o feedback dos nossos filiados. Como secretária de aposentados de São dos SEDES, eu fui, na minha pasta nós fizemos 2 encontros em São Pedro, em hotéis diferentes, e agora o último encontro que nós fizemos, agora de junho de 2025, no Hotel Colina Verde, foi também um sucesso, foi maravilhoso, porque nós fizemos um debate onde o nosso filiado ficou à vontade para dizer para nós o que precisa, o que eles querem realmente, porque a gente precisava desse feedback para a gente poder pôr na nossa programação, no nosso programa de trabalho, se eles formos. A gente tem outra experiência também quanto a aposentados, Petri, que eu participei da primeira comissão de aposentados a nível nacional, onde nós fizemos um encontro lá em Fortaleza, Ceará, e foi maravilhoso, gente. Foi resultado, todo mundo lembra quem participou, todas as DS participaram a nível Brasil, e onde resultou uma cartilha do resultado dessa plenária, das vontades, das sugestões, das necessidades do nosso filiado. Infelizmente, essa cartilha ainda não está em execução. Existe hoje outra comissão, não participo mais, por causa do jurídico me toma muito tempo. E a nosso compromisso agora, como diretora de aposentado e pensionista, é colocar em execução todas as necessidades, todas as solicitações de que nossos aposentados e pensionistas solicitaram. Porque não fomos para brincar, nós fomos para pegar um feedback desse pessoal para executar a nossa vontade, o nosso objetivo nessa pasta é executar, e eu tenho certeza que o Petri, juntamente com o nosso jurídico e juntamente com o nosso parlamentar, nós vamos fazer um trabalho integral e vamos poder atender todas as necessidades da cartilha. Não vou enumerar aqui, porque não é pouco que o aposentado quer. Mas veja bem, o aposentado não é que está querendo, ele tem necessidade, ele tem direito, até porque os aposentados hoje em dia praticamente passou dos ativos. A quantidade de aposentado é maior que de ativo. E nós temos que fazer também para todos, não é só para aposentado. Nós temos que ter uma proposta para aposentado, pensionista, para todo mundo igualmente. Nós queremos atender todos iguais. E para atender todos iguais, nós vamos ter que ter feedback, igual nós tivemos nessa plenária e nesses encontros, também com os ativos. A gente não vai trabalhar só para uma categoria, é para todos iguais. E a gente sabe que tem uma diferença enorme. Cada um foi aposentado de uma forma, mas nós precisamos buscar uma solução para que todos tenham direitos iguais. Então, Elza, um outro assunto que eu queria que você fizesse alguns comentários é com relação ao resultado, para a gente ter algum resultado, né?
há necessidade da integração entre as diversas áreas dentro da diretoria, né? Nós fizemos um podcast outro dia aí com o Marcelo Arruda, né? E que nos relatou que o sindicato prestava uma assessoria ao filiado com relação à aposentadoria, né? Os colegas que iam se aposentar, uma assessoria extremamente importante, e do nada, né, ela se encerrou sem sequer comunicá-lo, né? Diga para mim, assim, o que você acha, por exemplo, a integração, por exemplo, do departamento jurídico com a diretoria de aposentados e assuntos previdenciários. Você acha que isso aí é fundamental para a gente ter um resultado bom que o filiado almeja? Pedro, a verdade é o seguinte, o filiado, quando necessita de alguma coisa, ele não necessita só de uma pasta. Ele é aposentado, ele precisa só da pasta de aposentado. Não. Ele precisa que a pasta seja a conexão do filiado para a necessidade dele. Então, como é que a pasta de aposentados vai atender o filiado se ele tem uma aposentadoria diferente? Então, nós temos que estar totalmente integrados. A pasta de previdência, que é do Marcelo, que ele é nosso candidato, é candidato à nossa chapa também, Marcelo Arruda, a pasta dele é importantíssima. Porque, veja bem, o filiado quer se aposentar, ele é aposentável, mas ele não tem ideia. Tem vários tipos de aposentadoria, pela média, pelo RPC, pela paridade, quer dizer, paridade não tem mais. Nem quem aposentou pela paridade não está tendo paridade. Integralidade tem, os antigos, né? Integralidade. Paridade e integralidade, mas não tem mais. A gente não tem. Então, veja bem, se não tiver uma conexão, principalmente do aposentado, da pasta de aposentado, com a pasta de jurídico, com a pasta de previdência e com a pasta de parlamentar, porque, veja bem, não adianta a gente três pastas trabalhar na mesa e depois não ter resultado, porque a gente depende de leis, depende de decreto, depende de PEC. Então, nós precisamos também. Então, o que a nossa chapa Experiência em Ação está conectada totalmente para que a gente possa fazer isso para o aposentado, para o ativo, para quem quer que seja. Hoje em dia, por exemplo, se um aposentado precisa de uma JI, ele liga para o jurídico, tem prazo de 7 dias para responder. Se for um caso de urgência, mas caso jurídico não é de urgência? É sim. Um assédio é urgência, um atendimento, por exemplo, no CAC, tem filiado que apanha no CAC. Você tem que atender rapidamente. Para atender rapidamente, quem que vai atender? O jurídico. Mas o jurídico pode sozinho? Não, é todo junto. Nós temos que fazer uma conexão, um objetivo só. A nossa chapa está nessa promessa. Trabalhar juntos e unidos e junto e misturado, pronto. Mas nós precisamos dar resultado para a categoria, porque a gente está ali, não é para a gente ser diretor, a gente está ali para atender nosso filiado. O SED São Paulo, né, tem uma tradição muito forte no trabalho parlamentar, né? Os que me antecederam lá faziam um trabalho muito forte, por exemplo, com o Paulo Teixeira, né? Sim, nosso grande amigo. Nosso grande amigo, já fomos em vários eventos dele, né? Mas a gente continua fazendo esse trabalho, né? Você tem praticamente acompanhado todas as agendas políticas. Eu acho que você não faltou nenhuma. A gente já teve trabalho muito forte com o Padilha, ministro Padilha, né? Que ele era SRI, né? Secretaria de Relações Institucionais, e agora virou ministro da Saúde, né? O próprio Paulo Pimenta, já foi feito um trabalho, né? Nós já estivemos lá com o Gilmar Tato, Vicentinho. Vicentinho, inclusive, já atendeu um convite nosso, né? Nos ajudou num trabalho no Mozap, né? Que foi feito aqui em São Paulo, encontro do Mozap. Que eu participei, nós participamos também. Nós participamos. Ele deu
o Ar da Graça dele lá, e teve uma participação, inclusive, muito importante, né? Nós já tivemos com o Edinho, que é o atual presidente do PT, nós fomos lá para Araraquara, e recentemente, nós estivemos, inclusive, com o ministro Luiz Marinho, né? Que nos recebeu muito bem. Não esquece que nós somos em São Carlos, ver o Haddad. Isso, o Haddad em São Carlos, nós conseguimos pegar ele por conta da... A Kátia, que foi por conta da ADI ou foi por conta da ADI? A Kátia entregou em mãos para ele. Por conta da ADI 4616, né? E depois, posteriormente, PLP 68, né? Ou seja, a gente faz um trabalho parlamentar já de longa data, inclusive é uma característica muito forte da nossa chapa, mas você está se especializando. Virou amiga da Bebel, a professora Bebel aqui de São Paulo, ela te chama de minha amiga. Conte pra gente se essa nova vertente sua aí de fazer trabalho parlamentar está gostando, está pegando jeito, o que está acontecendo? Então, Petro, no começo o trabalho parlamentar assusta, porque a gente existe sempre aquele parece estresse de chegar perto de um político, que a gente não sabe como é que vai nos atender, mas veja bem, Paulo Teixeira, a gente participa dos encontros dele, dos eventos dele, e nos nossos encontros ele participa até da mesa. Ele é nosso amigo, eu tenho até foto dançando com o ministro. Ele participa das nossas reuniões de sedes, né? Ele o Padilha é tão distante da gente que faz churrasco na tua casa e ele participa, e é lá que a gente faz o trabalho parlamentar. Sim. A Bebel é a mesma coisa, frequento a casa do Petro com os churrascos que a gente vai. Então, o Vicentinho te liga para cumprimentar o dia do teu aniversário, pai. Sim. Então, eu acho assim, que a gente não está fazendo mais trabalho parlamentar. O Vicentinho, pessoal, para quem não sabe, que ele é um deputado aqui de São Paulo, ele é um dos fundadores do Mozap, né? É do Mozap. E ele está tendo uma atuação muito forte, uma atuação bastante relevante na PEC 006, né? Junto com o Jardim, né? Junto com o Jardim, na PEC 006, que a gente tenta suspender o desconto previdenciário dos aposentados. Exatamente, né? É esse aí. Mas eu acho assim, a gente já não faz mais trabalho parlamentar, a barriga já não mais. Não gela. Não dá gelado mais. Já não gela mais quando a gente vai para fazer trabalho parlamentar. Porque a gente vai encontrar com amigos que retribuem o carinho que a gente tem para com eles. E que nem o Tato. O último encontro com o Tato também foi maravilhoso. Foi lá São Paulo, aqui em São Paulo, né? São Paulo. Foi em São Paulo, na sala da CUT, não foi? Ele é assessor de comunicação, né? Ele estava na CUT. Isso, e ele nos recebeu lá por conta do PLP 68 também, né? Agora, a Bebel já passou da conta. A gente é amiga mesmo. Todo lugar que ela se apresenta, faz evento, a gente vai. O último encontro que nós fizemos parlamentar foi com o Luiz Marinho, que é o ministro do Trabalho, mas assim, que nos recebeu como se, assim, já recebeu tomando café, batendo papo, falando que do Petro, que é a longa data, que é amigos. Então, gente, nós não fazemos mais trabalho parlamentar. Nós encontramos com nossos amigos e discutimos nossos assuntos, as nossas necessidades dos nossos filiados do sindicato, como se a gente estivesse num bar tomando uma cervejinha, né? Sim. É assim que a gente tem trabalhado, feito o trabalho parlamentar. Lembrando, né, Elza, que trabalho parlamentar de qualidade, ele não se faz da noite para o dia, né? Isso aí é um processo, você faz um primeiro contato, você vai desenvolvendo uma relação de confiança. Com o político. Com alguém do executivo também, né? E essa, vou falar assim, essa confiança ela vai se consolidando ao longo dos anos, né? A gente acredita que trabalho parlamentar para dar efetivamente resultado é coisa de médio prazo. Inclusive, né? Petri, tem umas línguas aí que diz que São Paulo não faz trabalho parlamentar. Então, eu queria deixar assim bem claro, não é só para você, para os nossos filiados, que quem duvidar ou alguém falar que não, a gente tem foto, né? Com todos eles,
todas as vezes que a gente vai fazer um trabalho parlamentar, seja no churrasquinho, ou seja bem formal, numa mesa de escritório, lá no escritório dele, na casa, ou então como é que nós fizemos do Luiz Marinho ali? Na Assembleia, né? Na Assembleia Legislativa. Mas a gente está sempre presente ali e vamos continuar fazendo, porque agora está mais fácil. O difícil é fazer o primeiro contato, é chegar no deputado, no senador, no ministro. E agora já está bem mais fácil. A gente vai trabalhar junto com filiados, com a chapa inteira. E vamos que vamos conseguir fazer isso daí. Mas para isso a gente precisa também do nosso filiado, né, Chupete? Acho que assim, críticas, né, sempre terão, né? Até faz parte do processo. Mas assim, uma das críticas que a gente ouve é tipo assim, vocês foram lá só para tirar foto. Na verdade, a gente tem uma conversa, né? Uma conversa, inclusive, com o microfone desligado, né? Até por uma questão de estratégia, né? Ou para preservar o próprio parlamentar, ou para preservar as nossas demandas, né? A gente sabe que as nossas demandas, toda vez que a gente quer alguma coisa, vem alguém da parte contrária e trabalha e faz um trabalho contra. Exatamente. E barra os nossos avanços. Os nossos inimigos. São os nossos oponentes aí, né? Mas, por exemplo, como você disse, o Padilha, a gente já teve a oportunidade de fazer um evento em casa, né, lá em Piracicaba. O Padilha esteve com a gente, né? Toda vez que ele encontra com a gente, ele recebe a gente muito bem, né? E assim por diante, né? Não é um dia ou outro, né, Petri? Está sendo constante nosso trabalho junto ao Padilha, junto ao Paulo Teixeira, junto ao Tato. É sempre muito próximo. Então, por exemplo, quando ele vai numa cidade que a gente está, a gente vai atrás dele. Encontramos com o Padilha em Brasília, encontramos com o Padilha em Piracicaba, na sua casa, encontramos na minha casa, aqui em Rio Preto. Ele foi fazer um trabalho lá no HB, e foi lá que também encontrei. A gente sempre oportuniza os eventos deles para estar sempre em contato. Não é toda hora pedir as coisas, não. É o contato de dia a dia que não vai nos levar a ganhar a vitória de alguma ação, de alguma PEC que a gente precisa depois. Sim. Então, Elzinha, a gente gostaria que você abordasse novamente o tema do seu atendimento voluntário, né? Como a gente já disse, você faz isso há 10 anos, né? E é um trabalho, assim, praticamente sem estrutura nenhuma, né? Você tem o quê? Um computador, um celular e muita boa vontade, né? Você faz um trabalho que não tem qualquer pagamento financeiro, né? E o que a gente percebe nos grupos aí é que, por conta da sua exposição, até pelo fato de você ter saído candidato na nossa chapa, experienciação como diretor de aposentado, isso deu uma sobrecarga, né? Então, assim, tem muitos colegas fazem demanda para você, só que você não consegue atender todo mundo na mesma hora. Vai ter que esperar um pouquinho, todo mundo vai ser atendido, mas você é uma só, né, Elza? Infelizmente, né? Então, Petro, é assim... Há um tempo atrás, a gente atendia num horário assim, das 2 às 5, numa boa dava para fazer. Por quê? Porque a gente estava atendendo os nossos filiados na demanda de encaminhar a documentação, encaminhar a procuração para o advogado, encaminhar o contrato. Precisava imprimir, assinar, escanear. E isso a gente fez e a gente ensinava. Eu fazia até com o pessoal achava um absurdo. Eu fazia o atendimento via câmera do celular. Por quê? Porque eu ensinava o filiado, aperta aqui, vira ali, aperta ali, tira isso, imprime. Quer dizer, o passo a passo, mas junto com o filiado. Depois dessa fase de encaminhamento do documento, que deu uma parada, e aí começou o quê? As ações sendo inscritas em precatório. E quando é inscrito em precatório, é assim, se eu recebo o precatório, minha vizinha não recebe, ela fica louca.
Aí ela fica me ligando, olha, Elza, e por que você recebeu e eu não recebi? Por que isso, por que aquilo? Então começa a aumentar a demanda. E agora, depois a gente fazendo os encontros, a gente viu a dificuldade e eles viram a Elza como um muro que eles podiam segurar, que ia ter uma resposta. E aí vai aumentando tanto que a demanda hoje, eu já não estou dando conta. Primeiro eu atendia todos que me pediam na semana, eu fazia. Por quê? Como eu falo para vocês sempre, meus amores, quando eu não dependo só de mim. Eu abro o computador, eu busco na área restrita a situação do filiado. Aí, olha, tá tudo bonitinho? Tá. Então, eu também faço pesquisa no TRF para ver se saiu o precatório, se foi inscrito, se não foi. Bom, depois dessa pesquisa feita, que é a minha parte, aí eu dependo dos outros. Eu tenho que ligar para o advogado, que eu trabalho com o WhatsApp com eles. Eles me dão a informação da litispendência, do problema. Tem gente que não mandou um documento, um outro não fez o TIA, e tem que ter o TIA, senão ele não pode fazer. Por outro lado, a gente vai pegando tanto que não está dando mais conta. Eu fiz um grupo que quem precisar e quiser falar comigo, porque muito grupo e às vezes eu não dou conta de entrar em todos. Então eu fiz um grupo de ATRF, amigos da Elza Trivelato. E se alguém precisar de alguma coisa, eu estou ali à disposição. Mas eu quero que, encarecidamente, estou pedindo. Eu falo isso quase todo dia no grupo. Às vezes, mas eu te pedi faz uma semana, você não responde. Veja bem, quando eu preciso pedir uma pergunta, ou fazer um questionamento de uma ação para um advogado, eu não posso pedir 4 ou 5. Porque se eu pedir 4 ou 5, ele não vai me responder. Ele vai pular, responder o último, ou então responde 2 e não responde mais. Então, eu aprendi com o advogado que eu tenho que fazer um por vez. E é isso que eu faço. Se a Maria me pede para ver a situação de uma ação, eu entro em contato com o advogado, eu tenho que esperar ele me responder. Nem sempre, tem hora que ele me responde na hora. Tem dia que ele leva 2 dias para responder. Aí, se eu tenho 10 para questionar, gente, vocês vão me perdoar, mas pelo menos 8 dias vai. Porque ele não vai responder. Eu pergunto de um, ele responde, eu vou perguntar de outro, ele responde, eu pergunto de outro, ele fala, eu tenho que trabalhar nas ações também. Não é só dar a informação da ação. E, infelizmente, os nossos filiados reclamam do jurídico que não atende, reclamam que a Elza não atende às vezes, mas é isso que eu estou pedindo. Paciência um pouquinho, principalmente nessa época que a gente é candidato, a gente está procurando, temos uma plataforma de governo de gestão muito boa, a gente tem muita gente boa nessa chapa, mas a gente precisa, mas nosso filiado precisa saber da gente. Então a gente vai ter que fazer também campanha. Então, e cada vez que a gente vai fazer campanha em algum lugar, sempre tem gente reclamando que está com ação, que está com isso, está com aquilo, está com uma demanda que não foi atendido. E é mais um que a gente pega. Então, por favor, todos que me pediram, eu vou atender. Mas vocês têm que ter um pouquinho de paciência, porque eu não dou conta. Então, colegas, a gente já está praticamente terminando o nosso segundo podcast, né? E a gente gostaria, mais uma vez, de agradecer a Elza pelo seu trabalho, pelo seu carisma, pela sua paciência, né? E dizer que a nossa chapa ficou muito, muito feliz de você ter entrado na diretoria de aposentados e pensionistas. Como você bem disse, em outras eleições você já foi convidado por muita gente, mas é a primeira vez que você aceita, né? Entrar numa chapa, justamente porque a gente tem esse pensamento, né? O nosso intuito é realmente trabalhar em conjunto, para ter uma decisão coletiva, né? E realmente fazer essa integração entre as diversas áreas da DEM, né? Os diversos departamentos aí. Elzinha, muito obrigado pela sua presença. Suas palavras finais. Bom, Pedro, primeiro eu preciso agradecer a você pela confiança que você depositou na minha pasta e na minha pessoa, que
que sempre é parceiro, nunca me deixou na mão, confia no meu trabalho e eu faço mais do que eu dou conta para cumprir essa sua confiança. Já você falou aí que eu fui convidada, sim. Nas últimas 3 eleições eu fui convidada por todos para participar como aposentado e pensionista, que eu sou. Mas primeiro que eu não me sentia capaz e ninguém me passou essa energia de que faz que você dá conta. E é assim que você faz comigo, e é assim que você me dá uma energia que às vezes o pessoal fala, de onde você pega? Eu acho que eu pego disso daí e pego quando eu acabo de atender um filiado, ele diz, Deus lhe pague, eu vou pôr você nas minhas orações. Isso daí não tem dinheiro que paga. Aí você falou voluntário? Não é voluntário. É essa recompensa que eu tenho, que eu agradeço todo dia, poder fazer isso. Isso daí é um trabalho de caridade, de doação, nem sei mais falar do que, mas é de gratidão também, porque o retorno que eu tenho é excelente. E eu queria agradecer também a meus filiados pela paciência, pela espera, pelo carinho que eles me atendem, pelo carinho que eles me questionam e pela expectativa deles, eu tenho essa energia de devolver o questionamento. Então, uma vez na DEM, o que você vai fazer lá? Então, alguma promessa do nosso filiado? Eu tenho uma promessa de que filiado, não importa se ele é ativo, se ele é aposentado, se ele é pensionista, se ele é filiado, se ele não é filiado. Se ele não é filiado, eu vou convencê-lo de se filiar. Isso é minha promessa. Eu fiz isso nas sedes, eu fiz isso na minha DS e eu quero fazer na DEM. Tem muita gente que não é filiado e aí ele não sendo filiado e não conhecendo o nosso trabalho, ele não pode falar nada de nós, nem bem nem mal. Eu gostaria que todos falassem bem da gente. E de que jeito que a gente vai ter essa fala de bem deles? A gente podendo trabalhar para eles, mas eles têm que dar o questionamento. Eles têm que nos dar o trabalho para que a gente possa dar o resultado. Então, eu queria agradecer muito meus filiados, os meus amigos que eu consegui e eu espero contar com vocês nessa eleição, do dia 6 a dia 8 de outubro. Nós precisamos de vocês para que a gente possa trabalhar para vocês. A gente precisa do voto. Um grande beijo, muito obrigado por tudo. Muito obrigado, viu?